Então, gente, começando aqui mais uma aula, né? Vimos aí, né, a teoria de pessoa jurídica. Vamos pegar aí 20 exercícios, né? Mas aqui eu vou pegar 20 exercícios da banca FGV para a gente poder aí matar essas questões, para ver o que a gente viu na teoria, né? E você aí bater com as questões, ver o que a gente estudou, não foi em vão, né? Que realmente caíam algumas provas e para poder exercitar também. É sempre bom teoria, exercício e depois fazer também aí um resuminho, né? E exercitar. Então vamos lá. É uma questão do Tribunal de Contas da União, né? Auditor Federal de Controle Externo, 2022, questão recente. Então, ó, Adalto instituiu por testamento fundação com fins de promoção de educação de jovens carentes de São Paulo. E para tal, ele realizou a dotação de bens livres com a parte disponível de sua herança. Quando ele faleceu, o estatuto foi elaborado, aprovado pelo MP e inscrito no órgão competente. A fundação começou a funcionar, beleza. Mas agora, depois de um ano de funcionamento, precisará realizar alterações no seu estatuto. A reforma, além de deliberada por 2/3 do componente para gerir e representar a fundação, e não contrariar ou desvirtuar o fim da fundação, deve ser feito o quê? Aprovado expressamente pelo órgão do MP, dentro do prazo legal, descabido o suprimento judicial em caso de denegação, né, ou ausência de manifestação, aprovada pelo órgão do MP, aprovada pelo órgão do MP, a D, aprovada expressamente pelo órgão do MP, então a gente já descarta a D, né, porque não tem esse expressamente, aprovada pelo órgão do MP. Então, ó, você sabe que a D não é, então nós temos aqui A, B, C e A, beleza, aprovado pelo órgão do MP. Então vamos ler de novo aqui para a gente poder, né, entender com carinho. Adalto, né, ele instituiu por testamento uma fundação com fins de promoção de educação de jovens carentes de São Paulo. Então, por testamento causa morte, né? Depois ali de morto, que vai pegar os bens e vai instituir na fundação. Beleza. E realizou a dotação de bens livres com a parte disponível de sua herança. Quando ele faleceu, o estatuto foi elaborado. Então, quando ele faleceu, o estatuto foi elaborado, aprovado pelo MP e inscrito no órgão competente. A fundação começou a funcionar, mas agora, depois de um ano de funcionamento, precisará realizar algumas alterações no estatuto. Então, o grande lance é que precisa ser feita uma alteração no estatuto. Beleza. A reforma, além de deliberada por 2/3 dos competentes para gerir e representar a fundação, e não contrariar ou desvirtuar o fim da fundação, ou seja, ela não pode desvirtuar nem contrariar o quê? O fim daquela fundação. A fundação é feita para quê? Educação de jovens carentes de São Paulo. Então, não pode ser para outro fim. Deve ser o quê? Aprovada pelo órgão do MP. Então aqui eu nem tinha visto, ó, a letra A também tem expressamente. Então a e a D cai por terra. Nós temos B, C e E. Aprovado pelo órgão do MP. Beleza, aprovado pelo órgão do MP. Expressa ou tacitamente, pelo decurso dentro do prazo legal, sem manifestação, descabido o suprimento legal. Aprovado pelo MP, se ele denegar ou não se manifestar no prazo legal, poderá o juiz supri-la a requerimento do interessado. Eis a nossa resposta, né? Então, aprovado pelo órgão do MP, expressa tacitamente, né, sendo cabível o suprimento judicial somente no caso de denegação. Então, ó, vamos lá no resuminho, para a gente poder dar uma olhada. Então, tá aí, né, quanto à estrutura, né, nós temos aí as corporações e as fundações. Então, vamos achar lá as fundações. Tá aqui. A fundação é a destinação de um patrimônio, né? Por isso, o elemento central da fundação são os bens. A destinação do patrimônio desses bens para a fundação, na forma do artigo 62, há duas maneiras de direcionar esse patrimônio: por escritura pública e por testamento. Então nós vimos lá que foi por testamento. Então, através de escritura pública, o ato será irretratável e produzirá efeitos intervivos. E por testamento, se o cara estiver vivo ainda, ele poderá se retratar, depois de morto não. João labra, né, uma escritura pública destinada a pedaço de papel, que ele constitui para determinar a fundação. Este ato é irretratável, já produzirá efeito irretratativo. João verá a fundação funcionando. Beleza. 64 indica que constituir a fundação por negócio jurídico entre vivos, escritura pública. O instituidor é obrigado a transferir a propriedade. Beleza, é irretratável. Se fizer através de testamento, que é o nosso caso da questão, produzirá efeitos apenas a morte de João, que será efeito mortis causa. Caso João mude de ideia e não transferir, não tem problema, ele está vivo ainda. Foi feito por testamento, beleza, vai revogar o testamento, porque só será constituído pelo falecimento de João, o instituidor. Se o patrimônio, tanto por escritura pública ou testamento, for insuficiente para constituir a fundação, esses bens estão incorporados em outra fundação com um propósito, né, com um fim igual ou semelhante. Beleza, não é o nosso caso ainda. Vamos ver as possíveis finalidades das fundações, artigo 62, tá? Também não é o nosso caso.
Fundações, né? Para criar uma fundação, seu instituidor fará por escritura pública ou testamento, também não. A fundação somente poderá constituir-se para fins de assistência social, também não é o caso, né? 64. Constituída a fundação por negócio jurídico entre vivos. O instituidor é obrigado a transferir à propriedade o direito real sobre os bens dotados. Também não é o nosso caso. Quando insuficiente para constituir a fundação, os bens a ela destinados serão de outro modo dispuser incorporados em outra fundação com um fim igual, né? Também não é o nosso caso. Então está aqui para a alteração dos estatutos fundacionais. É o nosso caso. É o caso da nossa questão, né? Alteração dos estatutos fundacionais. O que é preciso, né, em relação à alteração dos estatutos fundacionais depois de feita a fundação? O artigo 67 nos traz o seguinte: traz 3 requisitos cumulativos. Precisa ser aprovado pelo quórum de 2/3 dos competentes para gerir e representar a fundação. Beleza, tá? Certinho, de acordo com o enunciado da questão. Segundo requisito, não desvirtuar ou contrariar a finalidade fundacional. Também está lá na questão. E terceiro, leva para ser aprovada pelo MP. Então aqui não fala expressamente, né? Leva para ser aprovada pelo MP. E o MP, ele tem um prazo máximo de 45 dias para aprovar a alteração. Se dentro de 45 dias o MP irá aprovar, tudo certo. Caso contrário, o MP negou a aprovação, ou se passou os 45 dias e o MP ficou omisso, aí sim poderá requisitar um suprimento judicial. Para aprovação de um quórum de 2/3, teremos 1/3 vencido, a minoria, né? Artigo 68. Terá direito de oferta à sua impugnação no prazo de 10 dias. Esse 1/3 ele poderá impugnar no prazo de 10 dias. Para que se possa alterar o estatuto da fundação, é mister que a reforma seja aprovada pelo órgão do MP no prazo máximo de 45 dias, fim do qual, caso o MP a denegar, poderá o juiz suprimi-la. Então olha aqui, ó. Tá aqui, né? Que seja aprovada pelo órgão do MP no prazo máximo de 45 dias. Fim do prazo, no caso do MP denegar, poderá o juiz suprimi-la a requerimento do interessado, de acordo com o artigo 67, inciso 3 do Código Civil. Então, ó, artigo 67. Para que se possa alterar o estatuto da fundação, é mister que a reforma seja deliberada por 2/3 dos componentes para gerir e representar a fundação. Seja deliberada por 2/3 dos componentes para gerir e representar a fundação. Não contrariar ou desvirtuar o fim desta. Ela foi criada para quê? Educação lá, né, dos carentes dos jovens de São Paulo. E seja aprovada pelo órgão do MP no prazo máximo de 45 dias. Fim do prazo, no caso o MP a denegou, poderá o juiz suprimi-la a requerimento do interessado. Então olha aí, ó. Então olha aqui, ó. A fundação começou a funcionar, mas agora depois de um ano precisará realizar alteração no estatuto. Está aqui a grande questão, artigo 67. A reforma, além de deliberada por 2/3, está lá, inciso 1º, para gerir e representar a fundação, e inciso 2º, não contrariar ou desvirtuar o fim da fundação. Ela deve ser, está pedindo aqui o inciso 3º, né? Aprovada pelo órgão do MP no prazo máximo de 45 dias. Caso o MP denega e o juiz, né, sendo cabível o suprimento judicial, somente ele poderá se manifestar no prazo legal, poderá o juiz suprimi-la a requerimento do interessado. Então está aqui, né? Aprovada pelo órgão do MP, se ele denegar ou não se manifestar no prazo legal, poderá o juiz suprimi-la a requerimento do interessado. Eis a nossa resposta. Tá aí. Partindo para a próxima questão. Viu que está dentro ali do resuminho, né? Do que a gente viu, está aqui uma questão do TCU desse ano. 2022, ó. Defensor Público Substituto, do Mato Grosso do Sul. Juliano viveu uma vida de excessos e se preocupa em dar um fim útil ao considerável conjunto de bens que amealhou, né? Que ele juntou durante sua vida. Por isso deseja que, após a sua morte, 20% dos seus bens sejam destinados à instituição de uma fundação para fins de defesa, conservação e promoção do meio ambiente dos povos da ribeirinha. Legal. A partir disso é correto afirmar que, se insuficiente para instituir a fundação, os bens deixados por Juliano deverá retornar ao monte a ser inventariado a fim de que se faça a partilha? Claro que não, né? Se for insuficiente, né? Nós vimos lá, né, o artigo 6, alguma coisa, nós vamos ver lá no resuminho, né? Vai ser destinado lá para outro fim, né? Para uma fundação de outro fim, caso contrário, será para uma fundação ali, né? Tanto ali de uma esfera municipal, estadual ou federal. Para alterar o estatuto da fundação, olha aí, a reforma deve ser deliberada por 2/3 dos componentes para gerir e representá-la, e não desvirtuar ou considerar o seu fim. Está errada? Não está errada, mas está incompleta. Por quê? Porque os requisitos são cumulativos. Está faltando aqui a aprovação do MP.
ela está incompleta, ela não está errada. Então, ó, pegadinha, a FGV adora fazer isso. Você percebe aqui, né, que ela não está errada, mas está faltando, está incompleta. Está faltando o inciso 3º do artigo 67 que a gente acabou de ver. Se o estatuto não for elaborado no prazo assinado pelo instituidor, ou não havendo prazo, em 180 dias, a incumbência caberá ao MP. Eis a nossa resposta. Vamos lá, o resuminho? Então tá aqui, ó. Quando a alteração não houver sido aprovada por votação unânime, né, os administradores da fundação, ao submeter o estatuto ao órgão do MP, requererão que se dê ciência à minoria vencida para impugná-la se quiser em 10 dias. Beleza. Que é o fiscal das fundações. Velerá pelas fundações quem? O MP do Estado. Onde situadas. Se funcionarem no Distrito Federal e Território, caberá o encargo do MP do Distrito Federal e Territórios. Beleza. Se estender a atividade por mais de um Estado, caberá o encargo em cada um deles respectivo do MP. Tornando-se ilícita, impossível, inútil, a finalidade a que visa a fundação, ou vencido o prazo de sua existência, o órgão do MP ou qualquer interessado promoverá a extinção incorporando seu patrimônio, salvo disposição em contrário no ato constitutivo no Estatuto, em outra fundação designada pelo juiz que se propõe a fim igual ou semelhante. A extinção, né, administrativa, né, extinção administrativa, judicial, legal. Então, se os bens da fundação forem suficientes para constituí-las, os bens a elas destinados serão, se de outro modo não dispuser o instituidor, incorporados em outra fundação que se propõe a fim igual ou semelhante, de acordo com o artigo 63. Então, olha aqui, né? Acho que foi a letra A, né? Se os bens destinados à fundação forem suficientes para constituí-la, os bens a elas destinados serão incorporados em outra fundação que se propõe a fim igual ou semelhante, de acordo com o artigo 63, se de outro modo não dispuser o instituidor. Aqui, se insuficiente para instituir a fundação, os bens deixados por deverão retornar ao monte ser inventariado. Não. O que deverá ser? Deverá ser incorporado em outra fundação que se propõe a fim igual ou semelhante, de acordo com o artigo 63. Aqueles a quem o instituidor cometer a aplicação do patrimônio e tendo ciência do encargo, formularão logo de acordo com as suas bases, estatuto e fundação projetada, né? Submetendo em seguida a aprovação da autoridade competente com recurso ao juiz. Se o estatuto não for elaborado no prazo assinado pelo instituidor, ou não havendo prazo, em 180 dias a incumbência caberá ao MP, de acordo com o artigo 65. Olha aqui. Aqueles a quem o instituidor cometer a aplicação do patrimônio e tendo ciência do encargo formularão logo, de acordo com as suas bases, o estatuto da fundação, submetendo em seguida a aprovação da autoridade competente, com recurso ao juiz. Se o estatuto não for elaborado no prazo assinado pelo instituidor, não havendo prazo em 180 dias, a incumbência caberá ao MP, de acordo com o artigo 65. Então, artigo 65. Aqueles a quem o instituidor cometer a aplicação do patrimônio, aqueles a quem? O instituidor. Ele vai cometer a aplicação do patrimônio, tendo ciência do encargo, formularão logo, de acordo com as suas bases do artigo 62, o estatuto da fundação, submetendo em seguida a aprovação da autoridade competente com recurso ao juiz. Parágrafo único. Se o estatuto não for elaborado no prazo assinado pelo instituidor, então o instituidor deu um prazo lá de 60 dias. O estatuto não foi elaborado no prazo de 60 dias. Não houve prazo, ele não botou prazo, o instituidor não botou prazo. Em 180 dias, então em 180 dias, a incumbência vai caber quem? Ao MP. Então olha aí. Se o estatuto não foi elaborado no prazo assinado pelo instituidor, ele deu um prazo de 60 dias, mas aqueles não elaborou o estatuto no prazo de 60 dias, ou não havendo prazo, em 180 dias a incumbência do MP. Beleza? Boa questão, né? Artigo 65, parágrafo único. Questão de número 3, juiz de direito substituto aí do... Juiz de direito substituto do TJ. Olha aí. A empresa XYWZ, com sede no estado do Amapá, há alguns anos enfrentava dificuldades financeiras e passou a não realizar o pagamento de dívidas que já acumulavam um passivo maior do que seu ativo. Com a pandemia, a situação se agravou ainda mais e a empresa encerrou suas atividades às pressas, sem comunicar aos órgãos competentes. Diante da inadimplência da empresa, seus credores, incluindo o fisco, entraram em juízo e solicitaram a desconsideração da personalidade jurídica. Atento à jurisprudência do STJ, o magistrado deve considerar, no caso que, para a desconsideração da personalidade jurídica, basta a caracterização do estado de insolvência da empresa? Claro que não.
Caso a empresa participasse de grupo econômico, haveria desconsideração da personalidade jurídica? Claro que também não. A dissolução irregular é suficiente por si só para o implemento da desconsideração da personalidade jurídica, com base no artigo 50? Não. Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes. Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes. Eis a nossa resposta. Tratando-se de regra que importa na aplicação do princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, a interpretação que melhor se coaduna com o artigo 50 é de que, diante do encerramento irregular das atividades, a pessoa jurídica tenha sido instrumento para fins fraudulentos. Vamos lá. Para a desconsideração da personalidade, basta a caracterização do estado de insolvência? Haveria desconsideração com a empresa participasse de grupo econômico? Vamos ver então. Então aqui, ó, desconsideração da personalidade jurídica. Artigo 50, importantíssimo, tá? Bota aí cruz de malta. Bota a cruz de malta. Porque cai. E esse carinha aqui cai a rodo. Bota a cruz de malta aí. Cai toda hora. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte do MP, quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la. Então, olha só, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade e pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte do MP, quando lhe couber intervir no processo, fazer o quê? Desconsiderá-la. Desconsiderá-la, para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos a quem? Aos bens particulares de administradores, sócios da pessoa jurídica também, ou de sócios da pessoa jurídica. Então, para os fins dispostos neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores. Então, nós temos dois casos. Em casos de quê? De desconsideração da personalidade jurídica, de abuso de personalidade jurídica, né? Desvio de finalidade e confusão patrimonial. Então, tá aqui, ó, cumprimento repetido da obrigação de sócio de transferência de ativos, nada disso. Tá aqui. A mera existência de grupo econômico, sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo, não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica. Olha aí. A mera existência de quê? De grupo econômico não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica. Beleza? Olha aí o que ele fala, então. Para a desconsideração, basta a caracterização do estado de insolvência da empresa? Também não, né? Caso a empresa participasse de grupo econômico, haveria desconsideração da personalidade jurídica? Não. Então, olha aqui, ó. A mera existência de grupo econômico não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica. O outro é o quê? A dissolução irregular é suficiente? Não. A dissolução irregular não é suficiente. Para a desconsideração da personalidade jurídica, a gente precisa de quê? A gente precisa de confusão patrimonial e desvio de finalidade. Basta a caracterização do estado de insolvência da empresa? Não, pô. Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. Então, não constitui desvio de finalidade. A mera expansão, né? O cara está expandindo, ou uma alteração da finalidade original da atividade. Está lá uma sorveteria, mas bota depois uma pizzaria. Então, não constitui desvio de finalidade. Então, olha aqui, ó. A teoria maior da desconsideração, regra geral no sistema jurídico brasileiro, não pode ser aplicada com a mera demonstração de esta pessoa jurídica insolvente para o cumprimento de suas obrigações. A teoria maior da desconsideração, em regra geral, não pode ser aplicada se a pessoa jurídica insolvente para o cumprimento de suas obrigações. Existe aqui, para além da prova de insolvência, ou a demonstração de desvio de finalidade de confusão patrimonial. Então, olha assim, para fins de consideração da personalidade jurídica, o Código Civil adotou a teoria maior. Precisa de quê? Precisa do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial. A desconsideração, ela não extingue a pessoa jurídica. A desconsideração não extingue a pessoa jurídica. Desconsiderar não é despersonalizar. A desconsideração, ela pode ser pleiteada pela própria pessoa jurídica, enunciado 285. A teoria da desconsideração, prevista no artigo 50, ela pode ser invocada pela própria pessoa jurídica em seu favor. João foi prejudicado. Ajuiza a ação contra a pessoa jurídica. Esta parte a pessoa jurídica, pode pedir para ser desconsiderada para atingir somente o patrimônio daquele sócio que fez besteira, daquele administrador de que de forma direta ou indireta teve efetivamente um benefício econômico na desconsideração.
é possível verificarmos uma desconsideração sucessiva ou sucessão de empresas, nada mais é que a soma das desconsideração, né? Pessoa jurídica A, João é sócio e vem praticando uma série de atos abusivos. Logo, teremos uma desconsideração direta da personalidade. Ou seja, pessoa jurídica A, João é sócio. Vai atingir o patrimônio de outro sócio? Não, pô. Ou da empresa? Vai fazer o quê? Uma desconsideração direta da personalidade. Vai atingir somente o sócio João. Sai da empresa jurídica A para atingir o patrimônio da pessoa física João. Então, ó, a pessoa jurídica tira o corpo fora para atingir somente quem? João. Porém, não encontra nada. Aí nós temos desconsideração direta da personalidade. Porém, não encontra nada em nome de João. Pois já esperando ser atingido por desconsideração da pessoa jurídica A, pegou o seu patrimônio e malandramente colocou dentro da pessoa jurídica B, que também é sócio. Neste caso, podemos requisitar a soma da desconsideração direta com a indireta. E teremos aqui a desconsideração por sucessão de empresas. Então, a pessoa jurídica A vai pedir a desconsideração, né, direta da personalidade para poder não atingir o patrimônio dela. Aí ele malandramente pega seus bens e bota na pessoa jurídica B. Ou seja, vai ser a soma da desconsideração direta do sócio para atingir o quê? Com a indireta. Lá o patrimônio lá da pessoa jurídica B. Que o incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento. Cumprimento de sentença na execução fundada em título executivo extrajudicial. Então vamos lá voltar, porque aqui é muita informação para nós já vimos aí nessas informações aí, né? Vamos lá. Para a desconsideração da personalidade jurídica, basta a acreditação do estado de insolvência da empresa? Não, não basta o estado de insolvência. Caso a empresa participe de grupo econômico, haveria desconsideração? Também não. A dissolução irregular é suficiente? Claro que não, né? Por si só, para o implemento da desconsideração? Não. Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal sem comunicação dos órgãos competentes. Isso é a nossa resposta. Questão de número 4. A aplicação da desconsideração da personalidade jurídica em processos judiciais está vinculada à presença de situações que configurem abuso da personalidade jurídica. Somente pode atingir bens particulares de administradora de sócios da pessoa jurídica beneficiada direta ou indiretamente pelo abuso. Perfeito. Nesse sentido, o Código Civil, para resguardar a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas, em caso de desconsideração, prescreve que, para resguardar a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas em caso de desconsideração, vamos ver, prescreve que constitui desvio de finalidade a mera expansão ou alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica? Claro que não, nós vimos lá, né, que não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou alteração da finalidade. O cara tem uma sorveteria e depois quer botar o quê? Uma pizzaria. Então, não constitui desvio de finalidade. A mera existência de grupo econômico sem a presença de requisito de desvio de finalidade ou confusão patrimonial autoriza a desconsideração da personalidade jurídica? Não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica a mera existência de grupo econômico. Para efeito de aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Eis a nossa resposta, letra C, né? Tá aqui, ó, para efeito de aplicação da desconsideração da personalidade jurídica. O desvio de finalidade é o quê? É a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar os credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Beleza? Partindo para a próxima briga. Então tá aí uma questão do TJ, técnico judiciário, né? Vamos a ela. Renato, Luana, Celso e Bárbaro se uniram para constituir uma pessoa jurídica de direito privado para o exercício de atividade com finalidade não econômica. Finalidade não econômica são quem? Associações, fundações ou sociedades? Vamos ao resuminho? Tá aqui. Quanto à estrutura, nós temos as fundações e as corporações. As corporações podem ser divididas em sociedades e associações. As sociedades podem ser simples e empresárias. E as sociedades têm finalidade lucrativa, né? E as associações? Finalidade não econômica e sem fins lucrativos. Logo será uma associação. Então, nesse caso é correto afirmar que haverá entre os quatro. Então aqui nós já sabemos que é uma associação. Haverá direitos e obrigações recíprocos entre uma associação? Dentro das corporações vimos as sociedades, agora vamos para a associação. O qual é a união de associados, uma organização através de um estatuto e objetivando uma finalidade não econômica não lucrativa. A ideia é que as associações podem desenvolver atividades econômicas desde que não haja finalidades lucrativas. Não pode haver distribuição de lucros entre os associados. A associação pode ter dinheiro para pagar empregados. Caso sobre, terá que reinvestir na finalidade ideal, porém não pode distribuir o dinheiro entre os associados. Os associados têm direitos e deveres perante a associação, e não entre eles. Então olha aqui, ó. Os associados têm direitos e deveres perante a associação, e não entre eles. Haverá entre os quatro direitos e obrigações recíprocos? Não, porque é uma associação aqui. Questão muito bem elaborada. Questão difícil, hein? O estatuto poderá instituir categorias pelas quais alguns deles tenham vantagens especiais?
O Estatuto poderá instituir categorias pelas quais alguns deles tenham vantagens especiais. Sua participação na pessoa jurídica será transmitida aos seus herdeiros. Se o Estatuto não dispuser ao contrário, competirá exclusivamente à Assembleia Geral alterar o Estatuto. Compete exclusivamente à Assembleia Geral. Sob pena de anulação, o Estatuto deve conter, entre outros elementos, a denominação, os fins e a sede da pessoa jurídica. As sociedades, assim como as associações, são constituídas a partir da união de pessoas, mas o que as distingue é o fato de a sociedade terem finalidade lucrativa. Né? As empresárias, tá aqui, né? Associação. Aqui teremos associados organizados por estatuto, não há direitos recíprocos entre si, com finalidade ideal. Associações têm finalidade ideal. Constituem-se associações pela união de pessoas que se organizam em fins não econômicos. Não há entre os associados direitos e obrigações recíprocos. Parágrafo único. As associações poderão desenvolver atividade econômica desde que não haja finalidade lucrativa. A convocação dos órgãos deliberativos se fará na forma do estatuto, mas se garantirá a 1/5 dos associados o direito de promovê-las. A ideia é assegurar o direito da minoria. Os associados têm iguais direitos perante a associação. Eles têm iguais direitos perante a associação. Os associados. Nada impede que o Estatuto nos traga categorias. O Estatuto nos traga categorias com vantagens especiais. O Estatuto poderá instituir categorias pelas quais alguns deles tenham vantagens especiais. Olha aí, eis a nossa resposta. O Estatuto poderá instituir. O Estatuto ele poderá instituir categorias pelas quais alguns deles tenham vantagens especiais. Aqueles associados no cargo de direção estão isentos da contribuição mensal, uma medida de estímulo, né? Então tá aqui, ó, os associados têm direitos perante a associação. Nada impede que o Estatuto nos traga categorias com vantagens especiais. A qualidade de associado ela é intransmissível, salvo se o Estatuto fizer de forma contrária. Sua participação da pessoa jurídica será transmitida aos seus herdeiros. É intransmissível. É intransmissível, salvo se o Estatuto dizer o contrário. Ou seja, não é transmitida. Para a exclusão de um associado depende de justa causa, assegurar o direito de defesa e de recurso. Caso a situação seja extinta, o que fazer com o seu patrimônio? O seu patrimônio líquido remanescente será destinado a entidades de fins não econômicos designados no Estatuto. Se for omisso, será destinado às instituições municipais, estaduais e federais com fins idênticos ou semelhantes. A convocação dos órgãos deliberativos faz-se na forma do Estatuto, garantindo que tem associado o direito de promovê-la. Os associados devem ter iguais direitos, mas o Estatuto poderá instituir categorias com vantagens especiais. A qualidade de associado é intransmissível. A exclusão do associado só é admissível havendo justa causa, assim reconhecida em procedimento que assegure o direito de defesa e de recursos. Competirá exclusivamente a Assembleia Geral alterar o Estatuto? Sob pena de anulação, o Estatuto deve conter entre os elementos de denominação, os fins, sede, pré-condura. Solvida a associação, não existindo no município dos estados. Aqui já entrou em fundação, né? A Associação Amigo das Aves, por meio de Maria Helena, sua representante-presidente, celebra o contrato de locação com Orlando, tendo como objeto um imóvel de propriedade deste. O imóvel servirá de sede da associação. A cobrança deveria ter sido em Assembleia Geral, alterar o Estatuto. Assim, que Maria Helena somente poderá ser obrigada a pagar os valores devidos se houver a desconsideração da personalidade da sociedade. Então tá aí, né? Letra B, a nossa resposta, partindo para a próxima questão. Então, ó, diz o legislador no artigo 59, inciso 2, que compete privativamente à Assembleia Geral alterar o Estatuto. Assim, para a prática desses atos, é necessária a deliberação da Assembleia, convocada especialmente para esse fim, sendo o quórum estabelecido no Estatuto, bem como os critérios para a eleição dos administradores. O artigo 54, inciso 1 diz assim: sob pena de nulidade, o Estatuto das Associações conterá denominação, fins, sede da associação. Lembre-se que a nulidade é considerada um vício mais grave, por ofender preceito de ordem pública não convalescendo pelo decurso do tempo. Então, ó, sob pena de anulação. Não é sob pena de anulação, e sim que é de nulidade, né? Competirá exclusivamente a Assembleia Geral alterar o Estatuto. Então não compete exclusivamente a Assembleia Geral, compete privativamente a Assembleia Geral. Compete privativamente. Beleza? Próxima questão, questão de número 6. É uma questão de advogado, né? De Alagoas, né? Uma questão de advogado de Alagoas, né? Então, sobre a teoria geral. Sobre a teoria geral do direito civil, analisa as afirmativas a seguir. Em uma interpretação do direito civil, conforme a Constituição Federal, é inexigível o consentimento da pessoa biografada. Em uma interpretação do direito civil, conforme a Constituição Federal, é inexigível o consentimento da pessoa biografada em relação às obras biográficas literárias ou audiovisuais. Certinho.
Para fins de desconsideração da personalidade jurídica, o Código Civil adotou a teoria maior, certinho. O protesto cambial é causa suficiente para a interrupção da prescrição da pretensão creditícia. O protesto cambial é causa suficiente para a interrupção da prescrição. Certinho, essa é a nossa resposta. 1, 2 e 3 estão certos. Questão de número 7. Jorge Felipe Marcela pretende exercer conjuntivamente uma atividade econômica voltada para a prestação de serviços de barbearia, por meio do qual buscarão distribuir lucros para o sustento de suas famílias. Então, temos aqui, né? Não é o quê? Não é uma associação, é uma sociedade. Temos aqui uma sociedade. Para tanto, pretende constituir uma pessoa jurídica, sendo adequado o tipo de sociedade. Isso é a nossa resposta. Associação é sem fins lucrativos, né? Fundação é com os bens, sociedade. Que ela pode ser o quê? Ela pode ser empresária ou ela pode ser sim um grupo de biólogos, analista judiciário, né? Daí de Alagoas, oficial avaliador. Decide organizar uma pessoa jurídica para apoiar a pesquisa científica. Então, um grupo de biólogos decide organizar uma pessoa jurídica para apoiar a pesquisa científica. Não pretende acometer finalidade econômica, a atividade do novo ente, uma associação. Mas desejam de toda forma participar ativamente da administração da entidade. Diante desse quadro, devemos indicar que o grupo de biólogos é a constituição de uma associação. Questão de número 9, técnico, judiciário, né? De Alagoas. 20 pescadores de São Miguel dos Milagres decidem adquirir um pequeno imóvel para beneficiar sua pesca, de modo que o imóvel fosse destinado apenas para esse fim. Então, gente, 20 pescadores de São Miguel dos Milagres decidem adquirir, né, um pequeno imóvel para beneficiar sua pesca, né? De modo que o imóvel fosse destinado apenas para esse fim. Resolve constituir uma fundação, o que fazem mediante escritura pública, fundação, e destacando o bem adquirido para o patrimônio da nova entidade. Consignaram no ato, ainda, que na hipótese de extinção, o imóvel deveria ser incorporado ao patrimônio do município. Contudo, após a lavratura do ato subscrito por todos, 2 pescadores resolveram não mais participar do projeto e solicitam sua parte do bem. Não. Negativo. Não tem como solicitar sua parte do bem. Devida, visto que ninguém é obrigado. Não. Incabível, pois o ato constitutivo da fundação encontra-se perfeito e sua extinção se dará na forma do estatuto. Certinho, letra B, né? Então, olha aí. Questão de número 10, vamos parar por aqui, né? Para não ficar muito grande, depois a gente pega mais 10 questões e finaliza a pessoa jurídica. Associação Amigos de Ponte Verde, constituídas por moradores do bairro, decide em assembleia regular explorar cantina em sua sede, com o propósito de melhorar seu caixa com o lucro da atividade. Então, uma associação. A cantina ela só pode ser visada para quê? Em benefício da associação. Essa deliberação é considerada válida, pois o lucro será destinado para a associação. Perfeito. Então, tá aqui, né? Para você que gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo e a próxima aula.